paz do Senhor, amados ouvintes, é com imensa alegria que o programa Uma Alma Tem um Grande Valor está de volta com mais uma programação. Esse que vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus é seu irmão em Cristo, Josué dos Reis Diogo. Hoje abordaremos a temática Você conhece bem a Deus? Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes." O que a Bíblia nos diz sobre Deus? Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, aprendemos como Deus é cuidadoso e protetor com aqueles que o seguem. Por conta disso, Ele nos orienta sobre seu proceder, para que andem por caminhos justos. Lá está escrito: "Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso." Iniciaremos esta programação com o louvor Deus Zeloso, na voz do cantor Marco Teles. Glorificará o teu nome.
Deus é zeloso, mas também é justo. Deus não comete injustiça e muito menos enganos. A respeito da sua justiça, se refere também ao fato de ele não tolerar pecados. Ao findar dos dias, Deus julgará a todos. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 21, onde Deus diz: declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto, que quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor, e não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Ouviremos agora o louvor à justiça, nas vozes de Leandro Borges e Vanilda Bordieri. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? O nosso julgamento é falho, induzido, negociável, parcial e injusto. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Chega de profetas escondidos em cavernas, enquanto o espírito de Jezabel impera. Chega! Chega de Golias enfrentando Israel, enquanto Davi pastoreia as ovelhas. Chega de mentiras dentro do templo, Ananias e Safira mentindo o valor da venda. Chega de trocar amigos por moedas, Deus decretou é um fim da contenda. Que venha teu reino, apareça a verdade, que caia a máscara da falsidade, que brilhe a tua glória, que acenda agora todo o altar que está apagado. Que a tua vontade em nós prevaleça, que caia por terra toda injustiça, que o julgamento não venha vencer o dom e o amor que há em mim e você. Justiça, Deus vai fazer justiça. É o tempo da justiça, tempo da justiça de Deus. Justiça, Deus vai fazer justiça. É o tempo da justiça, tempo da justiça de Deus. Fora Jezabel, Nabote não se vende, perde a cabeça, mas ele não se rende. Amã não adianta a forca preparar, porque Mardoqueu não vai se dobrar. Caia o Golias diante de Deus, Davi é pequeno, mas derruba Filisteu. Mas se Davi cair e contra Deus quiser pecar, a justiça de Deus a ele vai também tratar. Desista, Balaque, a maldição não vai pegar. Balaão não pode o povo amaldiçoar. Não há injustiça pra ferir a noiva, porque a justiça de Deus vai triunfar. Que venha teu reino, apareça a verdade, que caia a máscara da falsidade, que brilhe a tua glória, que acenda agora todo o altar que está apagado. Que a tua vontade em nós prevaleça, que caia por terra toda injustiça, que o julgamento não venha vencer o dom e o amor que há em mim e você. Justiça, Deus vai fazer justiça. É o tempo da justiça, tempo da justiça de Deus. É o tempo da justiça. Deus vai fazer justiça. Tempo da justiça. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Justiça. Deus vai fazer. Tempo da justiça.
lermos a Bíblia Sagrada, observamos que toda a sabedoria origina em Deus. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, lemos a seguinte mensagem a respeito da sabedoria de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ouviremos agora o louvor à sabedoria de Deus, nas vozes do conjunto Voz da Verdade. Os pássaros cantam lá no céu, sem receber nenhum cachê, e Deus sustenta a todos, mesmo sem ter o que comer. E as formiguinhas tão sábias recolhem tudo no verão. E quando vem o inverno, Deus já proveu a salvação. E a chuva cai tão bonita, vai misturando com a terra, e ela produz coisas tão lindas que o homem sempre espera. Em tudo isso vejo Deus, até no meu duvidar, porque eu posso aprender a confiar. E a chuva cai tão bonita, vai misturando com a terra, e ela produz coisas tão lindas que o homem sempre espera. Em tudo isso vejo Deus, até no meu duvidar, porque eu posso aprender a confiar. Deus é amor. Ele age constantemente conforme o seu amor por nós. Como disse o apóstolo João, na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ouviremos agora o louvor, o amor de Deus, nas vozes de Raquel Novaes e Paulo Barruque. Graça sobre graça recebi, e da plenitude
plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus Imortal, logo eu, de graça recebi do amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, Como as manhãs, é firme e constante. amor que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Tão grande amor, meu Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, Tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. logo eu, Finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus é bom. Tudo o que Ele faz é bom. Por conta disso, Deus é nosso parâmetro que define o que é bom.
para que sejamos dignos de aprovação. Como está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 18, onde Jesus falava com o jovem rico. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Deus é paciente, por isso tardia em seu julgamento, para que haja maior número de arrependimento e para que mais pessoas mudem seus caminhos. Esta afirmação aparece em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ouviremos agora o louvor Deus é Paciente, nas vozes de Taisla Angel e Saran Fernandes. É sobre um Deus paciente e que cuida de cada um de nós e que está cuidando de você agora. Aleluia. Escuta. Oh, meu Deus, entendi o seu coração cansado, o travesseiro molhado. Meu Deus, entendi. Toda vez que você diz, Pai, eu não consigo, vou desistir. Ele sabe o sentido das suas palavras. O que você precisa mesmo é de vitória. Ele enxuga do seu rosto toda lágrima. E se preciso, Ele muda a sua história. Ele está mudando a sua história. Deus é paciente. Ele cuida, te protege, te entende. Deus é paciente. Quando está fraco, Ele sempre está presente. Ei! Te segura no colo e não deixa cair. Ele é a força quando pensar em desistir. Deus é paciente. Ele cuida, te protege, te entende. Deus é paciente. Quando está fraco, Ele sempre está presente. Te segura no colo e não deixa cair. Ele é a força quando pensar em desistir. Ele é a força. Aleluia. Escute mais uma vez. O meu Deus, entendi o teu coração cansado, o travesseiro molhado. Meu Deus, entendi. Toda vez que você diz, Pai, eu não consigo, vou desistir. Ele sabe o sentido das suas palavras. O que você precisa mesmo é de vitória. Ele enxuga do seu rosto toda lágrima. E se preciso, Ele muda a sua história. Deus é paciente. Sabe o que Ele faz? Ele cuida, te protege, te entende. Deus é paciente. Quando está fraco, Ele sempre está presente. Te segura no colo e não deixa cair. Ele é a força quando pensar em desistir. Deus é paciente. Ele cuida, te protege, te entende. Deus é paciente. Quando está fraco, Ele sempre está presente. Te segura no colo e não deixa cair. Ele é a força quando pensar em desistir. Deus é poderoso
Ele não esquece os seus. Sua vida está nas mãos de Deus. No tempo certo tudo acontecerá. Nas palavras de Deus você pode acreditar. Deus é paciente. Sabe o que Ele faz? Ele cuida, te protege, Ele te entende. Deus é paciente. Sim, e Ele está aqui agora. Quando está fraco, Ele sempre está presente. Te segura no colo e não deixa cair. Ele é a força quando pensar em desistir. Deus é paciente. Ele cuida, te protege e te entende. Deus é paciente. Quando está fraco, Ele sempre está presente. Te segura no colo e não deixa cair. Ele é a força quando pensar em desistir. Deus é paciente. Ele é paciente. Ele é o Deus paciente. Aleluia. Paciente. Paciente. Aleluia! Deus é misericordioso para com todos. Ele dá oportunidade para que todas as pessoas se arrependam e para os que estão longe dos seus caminhos retornarem a Ele, como foi proclamado em Êxodo capítulo 34, versículo 6, e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Deus é verdadeiro, Ele não habita em mentira e nem falsidade. A partir de Deus temos a definição de o que é a verdade. Como foi escrito em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E também no Salmo 33, versículo 4, pois a palavra do Senhor é a verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Outro exemplo sobre o reconhecimento dos atributos de Deus está na oração do salmista Davi, no Salmo 86, onde no versículo 5 ele diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. No versículo 10 ele continua: Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Assim como Davi, nós experimentemos diariamente a bondade, o perdão e o amor de Deus, conhecendo nosso Deus, sabendo de sua fidelidade para conosco, confie nele. É com muita alegria que hoje temos a participação do nosso amado pastor, amigo, Tiago Nogueira, que vai trazer a mensagem de Deus diretamente do coração do Senhor aos nossos corações, lá de Fortaleza, estado do Ceará. Vai ser uma honra ter a participação desse grande homem de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos que nesse momento estão sintonizados
no programa Uma Alma Tem um Grande Valor. Saudações de paz a todos os ouvintes, em especial ao nosso nobre pastor Josué Reis, pela oportunidade de nós estar compartilhando com vocês, dentro desta programação, Uma Alma Tem um Grande Valor. Eu falo aqui diretamente de Fortaleza, estado do Ceará. Somos pastor aqui da Igreja Pentecostal da Nova Jerusalém de Deus. E eu quero abraçá-los com muito carinho e satisfação a cada ouvinte que tem aí, necessariamente a sua sensibilidade de sempre estar ouvindo esta tão abençoada programação. Foi-me dado a oportunidade de transmitir a mensagem de Deus baseado no tema Você conhece bem a Deus? É uma pergunta que nos constrange diante das nossas atitudes. É bem verdade que há um texto bíblico bastante conhecido dentro dos evangélicos, em especial a todos já ouviram falar do Evangelho de Jesus escrito por João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É dentro desse amor, de forma incondicional, ágape, para com todos os habitantes da face da terra, que Deus demonstrou o seu amor afetivo pela humanidade, entregando o seu próprio Filho. E é por essa razão que nós muitas das vezes esquecemos de nosso Senhor Jesus pelos seus feitos, pelo que Ele fez por nós. É por essa razão que vem a interrogação se você realmente conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus tem uma atitude diferente. Mas dentro desse tema eu quero lançar outra pergunta. E a pergunta é: quem é Deus para você? Se você fizer esta pergunta, quem é Deus, a um ateu praticante, pode ter certeza que a sua resposta será esta: Deus é fruto da imaginação fanática de religiosos, e o que de fato não é. Se você perguntar a um espírita quem é Deus para ele ou para ela, estou falando de um espírita praticante, ele vai dizer que Deus é um ser impessoal. Pergunta quem é Deus a um hinduísta, e com certeza ele vai dizer que ele é um absoluto filosófico e impessoal. Pergunta para um panteísta, um panteísmo, ele vai dizer que Deus é a própria natureza. Se você perguntar a um budista, ele vai dizer que Deus não é real. Se você perguntar quem é Deus para os gnósticos, ele vai dizer que ele não é passível ao conhecimento. Pergunta então a um judeu quem é Deus, a um judeu ortodoxo, ele vai dizer que Deus é Jeová do Antigo Testamento. Se você procurar um muçulmano e perguntar quem é Deus, ele vai dizer que é Allah. E para nós que conhecemos o sacrifício, e para nós que conhecemos bem a Deus, como disse Pedro, prossigamos em conhecer a Deus.
Quem é Deus para nós? Como é que Deus, ele é reconhecido por nós, igreja da terra? De que maneira podemos conhecer a Deus? Como é que eu posso me aproximar-se de um Deus tão terrível, de um Deus tão tremendo, conhecido por muitos, mas uma incógnita para outros? Eu digo para vocês, com toda a probabilidade, que Deus, da qual conhecemos, quer ser conhecido por todos os seus filhos na terra. E talvez você me pergunte, mas como? De que maneira? As Escrituras Sagradas, ela aponta-nos como você conhece a Deus. De que maneira você pode conhecer ao Senhor? Primeiro, nós conhecemos a Deus através do que está escrito no Salmo 19. Os céus proclamam as obras de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Davi aqui está apresentando a criação de Deus. Davi apresenta a sua palavra, o seu perdão. E à medida que ele vai apresentando, através desse cântico, a grandeza, a complexidade na natureza, ele também mostra a pecaminosidade do homem para com Deus. Se você for ler os primeiros capítulos do livro de Gênesis, você vai ver que quem foi que Deus criou e em 6 dias, e no 7º ele descansou, ou seja, no original quer dizer que ele completou-se a sua obra. Você vai perceber que tudo que Deus criou, tudo que Deus formou, o homem, o universo, tudo, ele criou de forma coordenada. Ali mostra um Deus inteligente, cuidadoso, tudo para o seu louvor, para a sua glória. É por isso que Romanos 1, 19 e 20, Paulo vai dizer que ele nos criou para o louvor de sua glória. E ainda existem pessoas que põem desculpa, irmão, para não crer em Deus. Você tem méritos dados por Deus de aceitar ou não as verdades do próprio Deus em sua palavra, mas veja bem, não se engane não. Vai chegar o dia do juízo. E quando esse dia chegar, as desculpas não vão ser aceitas. Porque tudo que Deus revelou-nos através da sua divina natureza, da sua criação, tudo que ele criou, embora que tenha ficado comprometido pela queda dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva, da qual resultou a maldição sobre toda a natureza, Paulo vai dizer no capítulo 8, versículo 19 ao 21, na carta aos Romanos, que eu acabei de falar, Paulo diz que a natureza ela está esperando ser reparada dos efeitos do pecado causado pelo homem. Aí o apóstolo João, ele viu que esse dia chegaria no capítulo 22, versículo 3 de Apocalipse, um cumprimento que o profeta Zacarias já tinha profetizado. No Antigo Testamento, no capítulo 14 e 11, que João viu a maldição sendo removida da terra, diante da presença do seu Criador. Então, Deus se revela através da sua criação. Quando você olha para o cosmos, por tudo ele criado por Deus,
criado, irmãos, não tem como você chegar numa conclusão de que tudo isso que está à nossa volta, que está à sua volta aí no sul, tudo é fruto de uma catástrofe. Não pode ser. Eu não acredito que isso aqui, tudo que nós vemos, apalpamos, que presenciamos, seja fruto de uma catástrofe natural. Não, irmãos. Por trás disso tudo há um ser que é altamente inteligente, poderoso, tremendo. É aí aonde entra o que é transcendente, fundido ao imanente. Vamos conhecer mais a Deus. E como é que eu posso conhecer a Deus? Vamos chegar mais perto de sua criação. Porque Deus é conhecido através de tudo aquilo que Ele criou. Como é que nós conhecemos a Deus? Além de conhecermos a Deus através de tudo que Ele criou, nós conhecemos a Deus através da sua palavra. O que temos em mãos é o livro sagrado. 2 Timóteo, Paulo diz a Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, na justiça. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que os livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, são livros inteiramente inteligíveis. E toda ela aponta unicamente para Cristo nosso Senhor. Isso aqui não é uma coletânea de história, de fábulas, de mitos, ideia meramente humana. Não, aqui a Bíblia, a palavra de Deus, que através do Espírito Santo revelou aos homens o plano da salvação. Nós chamamos esse processo de inspiração divina. Não é expiração, é inspiração. Qual é a diferença do is para o ex? A diferença de um para com o outro é que, embora os autores e escritores inspirados, eles escreveram seus próprios contextos de vidas históricas e culturais, embora que usassem as suas mentes, talentos, linguagens, estilos, eles escreveram apenas o que Deus queria que eles escrevessem. A Bíblia Sagrada que nós temos em mão, ela é fidedigna. Por quê? Porque Deus estava no controle do que estava escrito. É por isso que Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1 e 20, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação humana, é inspiração de Deus. A gente precisa atentar para a sua palavra, conhecer mais o nosso Deus, conhecer mais os feitos das suas realizações. Eu não estou pregando aqui, acredito que eu não estou pregando aqui para pessoas que são robôs. Não estou pregando para máquinas que são controladas, estou pregando para a pessoa. E Cristo está trazendo a você a luz. Não adianta você adorar o que você não conhece. Deus formou todas as coisas por intermédio da sua palavra. Deus formulou os seus eternos decretos por intermédio de sua palavra, e através de seus eternos decretos que nós poderemos conhecê-lo. Palavra de Deus. Eu estava lendo um livro, um dos grandes filósofos gregos, chamado Platão. Ele disse certa vez que havia 3 fontes válidas de conhecimento. O primeiro, ele disse que o primeiro conhecimento filosófico dentro de uma fonte válida, ele chamou dos 5 sentidos, que é o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão. Ele disse que através desses sentidos, Platão dizia que o homem podia compartilhar-se com o reino animal. A segunda, ele disse que a segunda fonte de conhecimento é chamada razão. Por quê? Porque através da razão
o homem poderia distinguir entre os animais inferiores. E a terceira ele chamou de fonte de divina loucura. Já imaginou? Ele disse que o mundo espiritual de comunicação sobrenatural é algo loucura, algo divinamente loucura, coisa sem nexo. Aí mais tarde, o discípulo de Platão, por nome Aristóteles, ele eliminou a terceira, divina loucura, que é o mundo espiritual, que o homem pode ter comunicação de forma sobrenatural. Ele anulou, porque para ele, Aristóteles, a capacitação de perceber, obter intuitiva comunicação com o mundo espiritual ou divina era algo totalmente fora do conhecimento filosófico. Ele afirmou que o conhecimento ele vinha apenas pelos usos dos cinco sentidos e pela razão. A terceira era algo detestável, sem valor. Aí foi por essa razão que o mundo ocidental, da qual nós vivemos, foi afetado profundamente com os ensinos desse filósofo. E Aristóteles rejeitou os princípios da palavra de Deus. Se ele tivesse conhecido mais um pouco sobre a Bíblia, jamais ele tinha rejeitado. E agora, com seus ensinos percorrendo o tempo, atingiu um dos famosos pensadores francês, ateu, declarado, seguidor de Aristóteles. Quem era ele? Voltaire. Voltaire afirmou que a Bíblia e a fé cristã não seria mais aceita de 1778, o período da qual se perdurou-se, ele ignorou, e foi nesse período desse ano que quando ele morreu, em 1778, após 100 anos depois, 100 anos, ele disse que a Bíblia ia acabar. A palavra de Deus ia sumir da face da terra. A fé cristã ia ser enfraquecida. Sabe o que aconteceu? A Sociedade de Genebra, no período 100º aniversário dessa sociedade, eles compraram a editora e a casa que pertencia ao francês Voltaire, ateu, seguidor de Aristóteles. E lá na sua casa, onde foi comprada por essa associação bíblica Genebra, passou-se a ser local de imprimição. Começou a imprimir Bíblias por todo o mundo. 206 anos após a morte de Voltaire, o presidente dos Estados Unidos declarou no ano de 1983 o ano da Bíblia. E ele mesmo declarou para todo mundo que a Bíblia é a principal fonte humana de conhecimento. É por isso que Billy Graham disse que a Bíblia é um livro antigo, no entanto é sempre nova. E nas escrituras sagradas é onde nós encontramos respostas para as perguntas fundamentais da vida. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o propósito da minha existência? Oh, glória a Deus! E aproximadamente há 2 anos, a Bíblia foi rasgada pelo Papa São Francisco, moribundo como imortal, mas a palavra continua eternizada para todos sempre. O homem tenta perseguir a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, mas ela permanece até o dia de hoje e permanecerá para todos sempre. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Terceira e última, como conhecemos a Deus? Primeiro, através da sua criação. Segundo, através da sua palavra. Terceiro, através de Jesus. Aleluia. Jesus é a imagem visível e tangível de um Deus invisível. Ele é a revelação completa de Deus. Jesus explicou a Filipe que queria ver o Pai, que queria conhecer a Deus. E Jesus disse: há quanto tempo eu estou convosco? Há quanto tempo? E tu me pede para conhecer a Deus?
Colossenses 1,15, Paulo disse, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Para mim isso aqui é uma das mais fortes declarações da natureza divina de Cristo Jesus. Ele não é apenas igual a Deus, ele é Deus. Ele não só reflete a imagem de Deus, mas ele revelou Deus a nós, supremo entre todas as criações. Ele veio do céu, mas ele não é do pó da terra, porque ele veio do céu. Ele é Senhor de todo. Ele é completamente em sua plenitude santo. Ele é o único que pode julgar o mundo. Ele é supremo no mundo espiritual. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor. É o título mais excelente. Hebreus 1, do versículo 1 e 4. O título mais excelente que foi dado a Jesus Cristo foi de Filho de Deus. E este nome está muito além do que título dado aos anjos nos céus. Tem gente que não reconhece isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não tem como você conhecer a Deus se não for pelo Filho. Não há como você conhecer o Senhor sem o Filho. João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, enquanto que para muitos Maria servia de atalho. Não. A nossa amada irmã Maria, nós não cremos assim. Respeitamos ela. Deus só pode ser conhecido pela revelação de seu Filho, Jesus Cristo. Conheça Ele, adore a Ele, sirva a Jesus, porque ainda Ele continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo e levando o homem e a mulher salva a ir morar no céu. Fique com essa palavra, diretamente de Fortaleza para o Rio Grande do Sul, estado do Ceará, aqui do Ceará. Receba essa palavra. Deus quer ser reconhecido por você através da sua criação. Deus quer ser conhecido através de você, através da sua palavra. E Deus quer ser conhecido através de você, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos. Nós temos uma programação todos os sábados e domingos, de sábado de 12 às 2 da tarde, aos domingos de 2 às 4, pela rádio web A Juventude Quer Viver. Rádio web A Juventude Quer Viver. Acompanhe conosco. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Josué Reis, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a participação do nosso querido pastor Tiago Nogueira, que nos trouxe uma belíssima mensagem direcionada diretamente do coração de Deus aos nossos corações. Que Deus continue usando a sua vida como sempre tem usado, por onde tem andado, através das mensagens em congressos, campanhas e também através das programações. Que Deus te abençoe, pastor Tiago Nogueira. Vamos fazer nesse momento um instante de oração. Incline agora a sua cabeça onde você estiver, ligue seu pensamento com Deus e vamos orar ao nosso Senhor. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, ouvimos a Tua palavra. O Teu servo mais uma vez foi usado nas Tuas mãos, agora para falar conosco, com todos os ouvintes da programação. Uma alma tem um grande valor nesta temática, Senhor, a qual nós aprendemos muito mais de quem é o Senhor. E que cada um que ouviu esta mensagem possa ser tocado, edificado, restaurado pelo poder da Tua palavra, esta palavra santa e eficaz. O Teu nome é um nome digno de toda adoração, é o nome que está acima de todos os nomes, que cada pessoa que até nesse momento estava, Senhor, com perguntas e indagações de quem é Deus, e não sabia, Senhor, porque não tinha o conhecimento, não conhecia os seus atributos, que possa, através
da revelação do Teu Espírito Santo, Senhor, através dessa ministração que foi ministrada, ter um encontro pessoal com o Senhor. Eu creio que muitos aqui no estado do Rio Grande do Sul, em vários estados do nosso Brasil e também no exterior, já tiveram um impacto pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. E não podia faltar a continuação dessa parte muito importante, foi a parte da pregação, e para completar também aqui, esta parte importante é o convite para você que ainda não aceitou a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de sua alma, você que está afastado, você que até o momento, antes de ter ouvido a palavra de Deus, estava perguntando tantas coisas a respeito de Deus. Agora, nesse momento, aonde você estiver, erga sua mão, reconheça, aceita Cristo Jesus. E você, com certeza, terá muito mais a revelação do grande poder de Deus sobre a sua vida. Aonde você estiver, aceite a Cristo Jesus, reconcilie com Cristo e escreva aí o seu nome, a cidade de onde você está, nos ouvindo. E vamos colocar aqui no caderno de oração. Estaremos orando em favor da sua vida. Agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanharam ao longo desta programação. Que Deus continue falando ao seu coração. Até o nosso próximo encontro. Locução Josué dos Reis Diogo. Produção e edição Cauana Kempener Diogo.